Ter uma cozinha chique gastando pouco parece que é um sonho quase que impossível nos dias de hoje, não é verdade? Mas nesse vídeo eu resolvi trazer soluções práticas com um ótimo custo-benefício que com certeza vai deixar a sua cozinha muito mais linda e funcional. Bora comigo conferir o vídeo de hoje? Oi pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo é de trazer alguns truques de soluções práticas com um ótimo custo-benefício que vai deixar a sua cozinha muito mais elegante. Tenho certeza que você já deve ter visto uma capa de revista com aquela cozinha toda dourada, ou aquela cozinha no estilo clássico, ou estilo contemporâneo, e deve ter pensado, nossa, é quase que impossível eu fazer isso na minha cozinha, porque quanto que eu vou precisar gastar para ter uma cozinha desse jeito? E é nesse vídeo que eu quero te passar esses certos truques básicos, às vezes até de uma concepção de projeto, de cores, de escolha de materiais, são detalhes que, se você prestar atenção e considerar no seu projeto novo ou na sua reforma, vai fazer total diferença no seu bolso e no visual da sua cozinha. A primeira dica, pessoal, é você escolher materiais mais acessíveis, ou seja, mais econômicos para a bancada da sua cozinha, e eu vou sugerir dois. O primeiro deles é o granito. O granito é uma mistura de minerais e possui muito aí no Brasil, então você vai verificar que tem uma diversidade de cores, de estampas, tem aqueles mais claros, aqueles com mais pintinhas, aqueles com menos pintinhas. E eu vou te sugerir alguns modelos, tá? Que eu até vou ler aqui, que eu separei para você, dos granitos que são mais utilizados em cozinhas refinadas. O primeiro granito é o granito branco siena, o outro branco itaúnas. Eles possuem poucas pintinhas e dão aquele aspecto mais uniforme da sua bancada. Outro é o granito azul norueguês, que é um granito super elegante, preto absoluto. O preto São Gabriel, porém o preto absoluto, ele é mais um preto chapado com menos pintinhas que o preto São Gabriel, porém os dois são muito utilizados em projetos de cozinha para bancadas pretas. O granito marrom absoluto e o branco polar. O branco polar é um branco que possui umas pintinhas pretas, mas ele é super elegante e é utilizado na maior parte dos projetos de interiores contemporâneos. Outro material, pessoal, é o porcelanato. O porcelanato, eu vou te indicar dois tipos. O primeiro deles é o esmaltado. O esmaltado tem tanto o polido, que é esse aqui que eu vou te mostrar, que possui um certo brilho. Ele possui uma camada de esmalte em cima, por isso que ele é esmaltado. Se você for colocar na sua bancada, você precisa tomar um certo cuidado e colocar aquelas cubas de sobrepor, para tapar essa lateral aqui do porcelanato que vai aparecer na sua bancada. Porém, se você colocar uma cuba de embutir, ou seja, que é por debaixo do porcelanato, já vou te sugerir o porcelanato técnico. Tá vendo que ele possui uma massa única? Ele se chama massa toda. Esse porcelanato técnico, ele é um pouco menos poroso do que o porcelanato esmaltado. E como ele possui essa massa única, você consegue colocar uma cuba por debaixo e dar um aspecto legal visual ali na sua bancada quando você observar ao lado, já que possui a mesma cor, né? Se for o porcelanato esmaltado, como eu falei, vai aparecer a lateral, então não fica bacana você colocar essa cuba de embutir por baixo. Já vou te sugerir essa cuba por cima, porém fica um certo relevinho ali ao lado e você sempre vai precisar ficar fazendo a manutenção de limpeza. Porcelanato esmaltado, tá? Existe tanto polido ou com um aspecto um pouco mais natural e acetinado, que é esse exemplo aqui desse porcelanato, que ele é esmaltado, porém tem esse aspecto mais acetinado. Porcelanatos esmaltados, você vai encontrar inúmeras estampas, estampas marmorizadas, estampa única, uma única cor branca, por exemplo, se você quiser colocar aí na sua bancada. E os porcelanatos técnicos, eles possuem uma superfície mais aveludada, tá vendo? Mais acetinada. Quando a gente pensa na instalação e no custo do material, ambos ficam quase que equiparados, porque o porcelanato ele possui 1 m² do material mais em conta que o granito. O granito é por volta de 400 até 1.000, 1.000 e pouco reais 1 m².
Porcelanato você acha de 90, 120 até 400 reais, mais ou menos um metro quadrado. Porém, a mão de obra do porcelanato ela é um pouco mais acima que a mão de obra do granito, porque precisa ter uma mão de obra um pouquinho mais detalhista, né? Sendo que é um material super delicado e precisa de uma mão de obra especializada para fazer a instalação. Já o granito é um pouco mais fácil de ser bem executado. Ambos você pode fazer um acabamento meio esquadria, que é aquele acabamento 45 graus, que dá um melhor visual em toda a sua bancada. E outra dica também, gente, é que você pode colocar um material na sua bancada, por exemplo, um porcelanato, e na sua ilha central colocar um outro material, como mármore, como o próprio granito. Você pode mesclar os dois, né? No caso de você ter uma cozinha americana que possui península ou ilha, você pode colocar um material um pouco mais em conta na sua bancada e um outro material um pouquinho mais sofisticado na sua ilha. Tem o mármore, tem o quartzo, SSM, tem o nanoglass, são vários materiais aí que você pode colocar, mas eu citei os dois mais econômicos, que é o granito e o porcelanato. E se você tiver dúvida quanto aos tipos e modelos de porcelanatos que estão sendo mais utilizados em 2023, vou deixar 2 vídeos aqui na descrição que podem te auxiliar. A segunda dica de ouro que vai deixar a sua cozinha mais elegante é você aproveitar aquela área do backsplash, que é aquela área entre a bancada e o armário superior da cozinha, somente na área ali da bancada, que você pode colocar um revestimento ali. Por exemplo, se você tiver uma cerâmica um pouquinho mais antiga ou sem graça, você pode colocar em cima, sobrepondo nesse revestimento já existente. A única coisa que você precisa se atentar é se esse revestimento existente está desplacando, possui alguma fissura, trinca ou algum pedacinho que está fora. Aí precisa dar uma certa regularizada ali para que o novo revestimento, assim que inserido em cima, fique totalmente uniforme e bonito. E a minha dica é para você colocar somente nessa área. O restante das paredes da cozinha você pode pôr uma pintura acrílica ou uma pintura epóxi, que já vai dar total diferença no visual da sua cozinha. A gente sabe, né, que o primeiro local que a gente observa quando a gente entra numa cozinha é justamente essa área entre a bancada e o armário superior. E você não precisa colocar esses revestimentos atrás dos móveis, tá, gente? Atrás desses armários. Então, por exemplo, se for um projeto novo, você já coloca ali a medida na parede, faz a aplicação do revestimento primeiro e depois vem com o móvel por cima, mas não precisa colocar esse revestimento cerâmico atrás do móvel da cozinha porque não tem necessidade. E aqui vai outra dica, que se você optar por porcelanato entre essa área da bancada do armário superior, você pode colocar um porcelanato grande formato. Tem porcelanatos, por exemplo, de 80 por 1,60, e se a sua bancada tiver 1,60 de largura por mais ou menos 70 de altura, você pode colocar esse formato, esse grande formato. Ele possui um valor um pouquinho mais alto do que o porcelanato comum, por exemplo, de 80 por 80, possui um valor de mais ou menos 400 reais o metro quadrado, mas vale a pena se você comprar ali uma caixa que já vai resolver essa área do backsplash, né? E tem menos emendas, por isso que eu estou te indicando esse grande formato. Ou até mesmo escolher cerâmicas pequenininhas assim, que aí faz uma paginação uma ao lado da outra, ficam super interessantes também. Outra dica, gente, é você optar por materiais neutros na decoração da sua cozinha. Isso em tudo que eu falo. Por exemplo, numa marcenaria, se você quiser colocar cor na marcenaria, tente optar por cores em tons pastel, como rosinha claro, verdinho claro, azul claro. São cores que não vão te enjoar. E coloca em pontos estratégicos para não sobrecarregar o ambiente. Madeiras, optaria por madeiras claras, que elas enjoam menos que madeiras em tons médios ou escuros e dão uma certa amplitude ali para a cozinha. Quanto aos metais, como por exemplo acabamento de torneiras ou acabamentos de registros, eu vou te sugerir que você opte por acabamentos foscos ou mate,
porque vai te enjoar com menos facilidade, esses acabamentos que não enjoam, mesmo que sejam coloridos, por exemplo, uma torneira dourada, uma torneira preta, ou escolher aqueles famosos cromados, né, que tem na maioria aí das cozinhas. Os cromados nunca vão sair de alta tendência. Inclusive, se você quiser saber os materiais que estão sendo mais utilizados em louças e metais, vou deixar aqui embaixo também outro vídeo que eu falo das novidades de 2023. Outra dica é relacionada à marcenaria. Você sabia que tem uma diferença entre móveis modulados e móveis planejados? Os móveis planejados, geralmente, eles são um pouquinho mais caros. Por quê? Como o próprio nome já fala, né, gente? É planejado conforme a sua necessidade. Então, você vai na loja de móveis planejados ou faz um projeto com algum arquiteto ou designer de interiores e ele vai fazer o projetinho para você, por exemplo, uma gaveta que tenha largura de 25 centímetros. Agora, se você for comprar móveis modulados, são aqueles conjuntos que já vende geralmente a cozinha pronta, que você pode comprar na internet. Porém, tome um certo cuidado para ver se essa cozinha modulada vai caber no espaço que você tem lá. Então, não tem a possibilidade de você escolher, porque lá já tem os módulos prontos. Por exemplo, uma gaveta de 30 centímetros de largura, aquela sua área da pia, por exemplo, 70 centímetros de largura, já tem os nichos de micro-ondas, nicho de forno elétrico, já vem tudo prontinho. E outra observação, que se você for comprar esses móveis modulados, geralmente eles vêm ou com aqueles pezinhos, aí eu tentaria retirar esses pezinhos e fixar diretamente na parede com aquelas grapas, né? Você vê aí algum marceneiro, instalador que pode fazer essa fixação. Se você tiver uma parede resistente que possa fixar esse móvel e deixar aquela parte de baixo do móvel suspensa, né? Totalmente suspensa do chão. Claro, com um espaço que dê para você passar o rodo ali embaixo, 25, 30 centímetros do chão, tá, pessoal? Para você ter um espaço confortável para fazer a limpeza na sua cozinha. Ou tem outra possibilidade de você fazer uma base de alvenaria, aquela base que você pede para o pedreiro fazer, e depois você vem com esse móvel modulado em cima, fazendo a fixação acima dessa base. Porque geralmente na cozinha a gente gosta de lavar, né? Enfim, se você tem esse perfil de gostar de lavar a cozinha, eu vou te recomendar ou essa base em alvenaria, que você pode revesti-la com o próprio porcelanato da sua cozinha, ou colocar uma pedra, por exemplo, um granito na frente dessa base, ou ter esse móvel suspenso, como eu falei, fixado na própria parede, que aí não vai ter o contato com o chão diretamente, porque como eles vendem com a base em MDF, não recomendo para você que gosta de lavar a cozinha. Por falar nos móveis planejados da sua cozinha, se você tiver algum móvel que seja um pouquinho mais antigo e você quer dar uma restaurada nele, você pode sim fazer uma pintura por cima ou o envelopamento com adesivo. Quanto à pintura, tem inúmeros modelos aí de pinturas que você pode aplicar. Pintura Laca PU, que era um pouco mais resistente que a nitro, recomendada para áreas úmidas. Tem aquela tinta esmalte sintético, que é recomendada principalmente quando você utiliza em cima de madeiras ou em cima de ferro ou numa área externa, ela resiste muito bem às intempéries. Tem a tinta epóxi e tem a tinta acrílica. Se você tiver na sua cozinha um móvel que vale a pena restaurar, eu recomendo que ou você contrate um pintor que faça essa pintura para você, de repente ele já te sugere o tipo de tinta mais recomendado para esse móvel, ou contrate uma empresa especializada que já fornece o adesivo e o serviço de envelopamento desse móvel. E agora eu vou falar uma dica que é uma mão na roda, que se chama piso sobre piso. Você sabia que dá sim para você dar uma renovada nesse piso antigo, esse piso cerâmico que você tem aí na sua cozinha? Pois é, você pode instalar em cima o piso vinílico clicado, que é o que eu mais indico, tá? Existem dois, o clicado e o colado. O colado, como o próprio nome fala, ele é colado em cima do revestimento existente. Aí eu já não indico para áreas molhadas como cozinha e banheiro. Porém, o clicado, ele é um sistema que é de clique, que é macho e fêmea. Então, uma régua é encaixada na outra. E é super fácil de ser aplicado em cima desse revestimento existente. Você só precisa tomar um certo cuidado com as portas. Se tiver alguma porta ali, o seu marceneiro vai precisar raspar essa porta para fazer a instalação desse novo piso em cima do existente. Outra possibilidade, além desse piso vinílico, é você colocar um porcelanato novo em cima desse porcelanato ou cerâmica existente. E tem uma argamassa que se chama piso sobre
sobrepiso, que ela é específica para esse uso, quando você precisa fazer a instalação desse porcelanato novo em cima de um porcelanato ou cerâmica existente. E um detalhe de acabamento é que se você quiser colocar esse piso novo somente na cozinha e tiver ali a sua sala já com um piso existente, você pode colocar uma soleira em pedra, granito, por exemplo, ou você pode pôr um perfil metálico de alumínio que faça a diferença de nível entre o piso novo da cozinha e o piso existente da sala. Para fechar o vídeo de hoje, vou falar de uma dica fundamental para você que quer ter uma cozinha elegante e está na fase da compra dos eletrodomésticos, tá? Para você que quer comprar os eletrodomésticos novos para sua cozinha. Tente optar sempre pelo mesmo acabamento. Por exemplo, você escolheu a geladeira em inox, escolha o forno elétrico de embutir em inox, micro-ondas em inox, porque vai ter tudo a mesma linguagem. Vai muito também da sua escolha e, claro, do seu bolso. Mas o que eu falo aqui é para você que pretende ainda comprar esses eletrodomésticos e sai comprando um de cada cor, tá? Cuidado! Tente optar pelo mesmo acabamento que com certeza sua cozinha vai ficar muito mais elegante, independente se for branco ou se for em inox. Outra possibilidade que você tem é de fazer o envelopamento dessa geladeira ou desse móvel. Tem empresas especializadas em envelopamento que elas já fornecem o material e a mão de obra para o restauro de eletrodomésticos e de móveis. E aí, o que você achou desse vídeo? Alguma dica foi relevante para você, para o seu projeto novo ou para a reforma da sua cozinha? Coloca aqui embaixo. Até o próximo vídeo, pessoal!